Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Guerra comercial. Autoridades dos Estados Unidos e da China vão retomar negociações em outubro. STF derrota a Lava Jato e forma maioria por tese que pode anular condenações e beneficiar, por exemplo, o ex-presidente Lula. Com o tempo seco, o plantio da soja tem ritmo mais lento dos últimos 5 anos em Mato Grosso. Na previsão do tempo, você vai saber como vão ser as chuvas agora no mês de outubro no Brasil. E a taxa de desemprego no país se mantém em 11,8%, o menor nível registrado este ano. Tudo isso e mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. Autoridades dos Estados Unidos e da China vão retomar as negociações comerciais em Washington no dia 10 de outubro. A notícia gera especulações no mercado agrícola sobre uma possível trégua na guerra comercial. Nós vamos até Chicago saudar o nosso convidado de hoje, ele que é sócio da MD Commodities, Pedro Deineca. Pedro, a China já voltou a comprar soja dos Estados Unidos e hoje o USDA confirmou a exportação de mais 126 mil toneladas. Como isso vai repercutir nos preços daqui para frente, hein? Olá, Kellen. Olá a todos aí no Brasil. De fato, a China voltou a comprar uma compra, nós chamamos uma compra política e também conveniente. Conveniente porque a partir de setembro a soja norte-americana se tornou a soja mais barata do mundo. Tá? Então, os chineses sempre vão manter a parte econômica, a parte financeira como um foco deles. E também tem um lado político, claro. Os chineses entrando agora na celebração de 70 anos do novo regime de governo, que vai começar na semana que vem, feriado, dia 1º de outubro. Entrando também nessa reunião que parece que está agendada para o dia 10 e 11 de outubro aqui em Washington, nos Estados Unidos. Então, os chineses, eles simplesmente nessas compras que eles estão fazendo, querendo deixar algo bem claro, tá, Kellen? Não são compras necessariamente volumosas, inesperadas, digamos assim. Por quê? Eles estão apenas terminando de preencher os 20 milhões de toneladas de compras que eles já haviam se comprometido. Eles se comprometeram a 10 milhões de toneladas de comprar, né? 10 milhões de toneladas de soja norte-americana após a reunião do G20 em dezembro do ano passado na Argentina. Eles preencheram essa promessa, eles cumpriram essa promessa. E aí, em março, eles prometeram outros 10 milhões e até aqui eles haviam comprado só em torno de uns 5 milhões desses 10 que havia sido prometido. Então, esse era também um empecilho nas negociações avançando, né? Os norte-americanos vinham falando, olha, vocês não estão cumprindo o que vocês já falaram que iriam fazer. Então, os chineses já se aproximaram, apesar de apenas em torno de 2 milhões de toneladas ter sido confirmado. Vários contatos aqui nos Estados Unidos falam aí que foi mais em torno de 3 a 4 milhões que já devem ter sido comprados. E vamos aguardar, então, a reunião do início de outubro aí para ver se podemos ter maiores compras, um avanço maior, pelo menos um cessar-fogo ou algum tipo de acordo parcial dos Estados Unidos ou não. O que nos importa também, Deineca, para o público que assiste o Mercado e Companhia, é entender, neste momento, se há sinais, na sua visão, claro, de que um acordo pode sair no curto prazo. Porque, só para a gente lembrar, 2018, esta guerra comercial entre Estados Unidos e China beneficiou o agro brasileiro, também beneficiou o produtor de soja em alguma medida. O mesmo aconteceu em parte de 2019. Havendo um acordo, você acredita que isso pode gerar preços mais baixos aqui no Brasil? Então é bom aproveitar o cenário de hoje? Qual é a sua recomendação? Excelente pergunta, excelente pontuação sua, Kellen. Olha, é um cenário variável. Nós temos aí duas realidades, né? Primeiro, se tivermos um acordo, que por sinal nós, da MD, não acreditamos na possibilidade muito alta, na probabilidade. Possibilidade, sim. Probabilidade, na nossa opinião, não é muito alta para um acordo agora, tá? Podemos eventualmente ter esse acordo? Sim, mas tem muita coisa para acontecer. Então, nesse curto prazo, nós acreditamos o melhor das hipóteses seria algum tipo de cessar-fogo ou, quem sabe, um acordo parcial, algo que venha trazer novas compras e maiores compras de produtos agrícolas norte-americanos, o que, nesse caso, daria um impulso às cotações em Chicago, porém, iria derrubar prêmios no Brasil. Agora, claro, nós
acreditamos que o potencial de alta em Chicago seria maior do que o potencial de baixa nos prêmios do Brasil, tá? Mas ainda assim é um cenário que acaba tendo, né, dois efeitos, um efeito positivo e outro negativo, tá? E caso, por exemplo, as conversas não gerem nada de concreto, nem um acordo parcial e os dois lados novamente se separem sem conversar, Chicago, nesse caso, iria voltar a cair, pelo menos temporariamente, até que tenhamos mais resultados da colheita norte-americana. Temos que lembrar que a safra aqui não está definida ainda, tá? Muitas incógnitas em relação ao tamanho real dessa safra aqui. Perfeito. Em relação à China e Estados Unidos, tem esse lado que a gente tem que monitorar. Havendo um acordo, prêmios caem no Brasil, Chicago sobe, não havendo, prêmios sobem, voltam a subir no Brasil, mas Chicago, no melhor das hipóteses, pelo menos ficaria aqui, não teria impulso para subir. Bom, você mencionou um aspecto importante nesse momento, que é a condição das lavouras dos Estados Unidos. Eu já vou chegar nesse tópico com você. Antes, para encerrar essa nossa pauta, que é a guerra comercial e todas essas especulações sobre uma trégua ou um acordo ou não, o ponto é, o dólar continua acima de 4, o produtor está semeando a safra aqui no Brasil, negócios da safra nova até avançaram um pouco na última semana, nos últimos dias. Na avaliação da MD Commodities, é hora de travar preço ou tem que esperar porque há chances da soja valer ainda mais? Essa é uma resposta que é difícil dar generalizada. O que eu posso dizer para você é em relação a câmbio, ver as vendas que são feitas em reais. Lembrando que existem muitos produtores que têm uma grande parte de suas vendas que são efetuadas em dólar, para não descasar as moedas. Mas as vendas que são feitas em reais, principalmente no sul do Brasil, vários clientes que ainda vendem bastante em reais, também no centro-oeste, as parcelas de vendas em reais, obviamente devem ser aproveitadas. O câmbio nos níveis que estão, na opinião da MD, o câmbio nesses níveis não tem uma sustentabilidade de longo prazo. É claro que nesse momento da volatilidade, estamos aqui, né, namorando aí esses 4,20, que por sinal parece ser um nível onde o Banco Central indicou que pelo menos por agora, vai defender esse nível dos 4,20. Então o mercado tem essa dificuldade. Então é uma excelente oportunidade em relação às vendas em reais, mesmo com Chicago nos níveis que está, ainda relativamente baixos, historicamente baixos, tá? Então, isso é o que podemos falar. Mas claro que a situação vai variar de produtor para produtor, levando em consideração os custos, quanto já travou, quanto não travou, necessidade de fluxo de caixa, etc. Tá certo. Agora, para falar de condição da safra norte-americana, você que está em Chicago, o mercado ainda monitora aquele risco de geada, tem possibilidade de uma perda maior ser precificada no curto prazo ou você descarta esses riscos? Olha, eu não sei, o pessoal fala que Deus é brasileiro, mas acho que ele também tinha cidadania dupla, viu? Eu acho que ele também parte americano, porque eu vou dizer que é absolutamente incrível o que está acontecendo essa safra esse ano aqui nos Estados Unidos. O produtor aqui precisava, né, as lavouras aqui nos Estados Unidos ainda precisam de uma janela estendida de calor, né, sem geadas, para conseguir terminar aí a maturação das lavouras, que é incrível, porque estamos com temperaturas historicamente altas aqui nos Estados Unidos, sem indícios de geadas maiores nesse momento, uma coisinha aqui ou ali, bem no norte do cinturão, mas não há indícios de algo generalizado, tá? Então, em relação a uma perda nova e maior devido às geadas, pelo menos os modelos climáticos, por agora, não mostram isso, tá? Então, realmente, é uma situação que temos que monitorar. Porém, nós acreditamos que podemos ainda ter surpresas negativas em relação à produtividade das lavouras, da safra, tanto de soja quanto de milho aqui nos Estados Unidos esse ano. Só que a gente vai ver isso só agora, em outubro, quando as máquinas começarem a entrar para valer. E 2 semanas depois do sinal verde para o cultivo da soja em Mato Grosso, o plantio avançou pouco lá no estado. O ritmo é o mais lento da média dos últimos 5 anos, segundo o acompanhamento feito pelo IMEA. Vamos até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni tem mais detalhes para a gente. Nessa semana voltou a chover em algumas regiões, mas ainda tem muito produtor que não decidiu plantar. Conta pra gente qual é a situação no estado. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso, viu, Kellen? Choveu em alguns municípios, em algumas regiões, mas a grande parte dos produtores ainda não encontra a umidade necessária, ainda não vê a umidade necessária no solo para plantar com segurança a safra, né? Uma safra que, como a gente tem dito, é uma das mais caras ou a mais cara de todos os tempos e ninguém quer
claro, arriscar logo no início da safra um plantio aí fora da zona de segurança, ou seja, fora das condições ideais. A gente conversou com vários produtores ao longo da semana que estavam aguardando a chegada das chuvas e quando elas vinham, muitas vezes não vinham aí na quantidade ideal, né, no volume necessário para garantir essa umidade aí padrão para o início dos trabalhos. Conversei com vários produtores ontem, hoje de manhã, que estavam vendo a chuva justamente nessas condições, só que depois viam que ela não permaneceria por muito tempo e aí preferiam, claro, não arriscar o início do cultivo. Quem já começou a plantar, como a gente já registrou aqui ao longo da semana também, são produtores que plantam em áreas de pivô e aqueles produtores que encontraram essa possibilidade de plantar aí em algumas áreas destinadas às lavouras de soja nas fazendas, né? Ou seja, naquelas em que realmente houve chuva e o plantio foi feito com segurança. Bom, com relação aos números, né? Até a última semana, aqui em Mato Grosso, 0,28% da área total tinham sido cultivados até a última sexta-feira, segundo o monitoramento do IMEA. Esse número, esse percentual da semana passada, ele já era, claro, mais lento que o da última safra, que foi plantada num ritmo aí assombroso, né? Porque choveu bem na hora exata e permitiu o plantio mais ágil e também era menor dos últimos 5 anos. Os números dessa semana, Keren, estão sendo fechados nesse momento pela equipe do IMEA. A equipe ainda não repassou o percentual exato, mas pelo relato dos produtores, pelo que a gente acompanhou ao longo da semana, é claro que esse ritmo não vai atingir, não vai chegar nem perto do ano passado. Nessa mesma época do ano passado, o plantio já estava em mais de 4% da área total destinada à soja aqui em Mato Grosso, que equivaleria aí a cerca de 420 mil hectares cultivados, isso nessa mesma época do ano passado. E na média histórica, em torno de 260 mil hectares já estavam cultivados nesse mesmo período, mais de 2%, 2,6% das lavouras. Pelo que a gente ouviu dos produtores, pelo que a gente acompanhou monitorando as regiões e pelo que a gente conversou previamente com o pessoal do IMEA, esses números essa semana não vão chegar nem na média dos últimos 5 anos e muito menos no que aconteceu no ano passado, nos números do ano passado. Esses números daqui a pouquinho vão estar divulgados aí no site do IMEA e aí sim a gente vai poder ter esse parâmetro exato. O fato é que os produtores estão observando, aguardando as chuvas e começam a ficar mais apreensivos à medida em que esse tempo vai passando. A gente sabe que o produtor precisa plantar aqui em Mato Grosso ou costuma plantar mais na primeira quinzena ali de outubro para garantir a janela ideal para a segunda safra e se não conseguir cultivar nesse período aí das próximas semanas, próxima semana e a outra semana seguinte, aí sim o pessoal começa a ficar mais apreensivo. Keren. 7 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor de uma questão processual que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato na Justiça Federal de Curitiba. A tese pode também beneficiar o ex-presidente Lula. Vamos ver. No entendimento dos ministros, os réus delatados têm o direito de falar por último nos casos em que também há réus que fecharam acordos de colaboração premiada. Foi o que ocorreu com o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Na época, Bendini conseguiu que a condenação que havia sido imposta pelo então juiz federal Sérgio Moro fosse anulada. O caso ficou marcado como a primeira sentença de Moro na Lava Jato, derrubada pelo STF. O Supremo, no entanto, ainda pode delimitar os efeitos da decisão, fixando critérios para a anulação das condenações, como exigir a comprovação de prejuízo à defesa e derrubar apenas as sentenças em que a Justiça negou o pedido de réus delatados para se manifestar depois dos delatores. Apenas Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso votaram a favor do entendimento do relator da Lava Jato no STF. Edson Fachin de que as manifestações finais dos réus colaboradores e dos réus delatados podem ocorrer simultaneamente. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli votaram no sentido contrário. O voto de Marco Aurélio vai ser apresentado na semana que vem. Vamos aos comentários do Miguel Daúde, que já está conosco. Boa tarde, Daúde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Como você avalia essa situação? Pois é, Kellen, isso aí é um angu de caroço, né? Como diz um ditado popular. Por que é um angu de caroço? Porque essa situação ela merece ser analisada com cuidado. O que acontece? Nós temos na nossa Constituição o poder legislativo, que faz as leis, o poder executivo, que é o governo, né, que executa, e o poder judiciário. A função do Supremo dentro do poder judiciário é ver se a Constituição está sendo cumprida de acordo com aquilo que ela foi
pretendida. Né? Então, a Constituição ela foi promulgada em 1988. Recentemente, nós tivemos esse episódio da Lava Jato, que, sem dúvida nenhuma, foi um marco na nossa história, pois até então, grandes, né, executivos, deputados, parlamentares não eram punidos em função de meandres que existiam. Né? E a Lava Jato começou a colocar esses bandidos na cadeia. Isso aí, a população, não tenha dúvida, todos nós apoiamos sem nenhuma dúvida. Bom, o que acontece? A Constituição, no seu artigo, no seu capítulo 5, né, ela diz das garantias que o cidadão brasileiro tem do direito à defesa até a última instância. O que aconteceu? Como a Lava Jato ela surgiu depois da Constituição, né, a lei, não existia a lei que falava sobre a delação premiada. Então, o que acontece? Se você tem 3 réus, um desses réus ele resolve fazer a delação, ele resolve acusar os outros réus, o que acontece? Os outros réus têm o direito de se defender diante da acusação deste corréu delator. Né? E na afobação, né, vamos condenar todo mundo e tal, se esqueceu que depois dessa denúncia do corréu, os outros réus tinham o direito de fazer a sua defesa. E coisa que não aconteceu. Ia mudar alguma coisa? Não ia mudar nada, mas está lá na Constituição, né? E não existia a lei que regulava isso. Então, diante desse cenário, você vê, Kelly, que a Lava Jato foi uma coisa tão tremenda que o próprio Janot, né, que era o ministro, o procurador, reconheceu que ele foi armado no Tribunal de Justiça Federal para matar o Gilmar Mendes. Ele falou, não. Então, a coisa vivia um clima tenso, né? Então, agora a gente pode até colocar que controle emocional tinha o Janot para fazer todas essas acusações quando ele reconhece que ele foi armado para matar um ministro do Supremo. Então, a gente vivia isso. Então, o que está sendo decidido agora? O réu que não pôde se defender do réu delator terá o direito de 5 dias para se defender. Ele vai dizer o seguinte, olha, é assim, não é assim. Então, isso está sendo cumprido a Constituição. Agora, o que a gente está ouvindo aí são barbaridades. Vão soltar o Lula, porque não sei quantos réus vão estar soltos. Calma. Quarta-feira que vem, o Supremo vai modular essa decisão. E a modulação dessa decisão, não tenham dúvida, meus amigos, não vai acontecer nenhuma barbaridade. E o criminoso, né, que está preso, como as pessoas falam, o Lula vai ser solto. Não vai ser solto, porque o triplex do Guarujá, o Lula fez 35 pedidos de habeas corpus. E nesses 35 pedidos estava lá essa situação, e não foi concedido porque ela não existiu. Talvez no sítio de Atibaia isso possa acontecer. Agora, se o Lula sair da cadeia, não será por isso, será porque ele já adquiriu o direito, mas ele não quer sair. Então, olha, vamos com calma, eu acho que essa decisão do Supremo ela é positiva, porque nós temos uma Constituição, a função do Supremo Tribunal Federal é fiscalizar a Constituição, se a lei está sendo cumprida. Agora, é evidente que eu não gosto do ministro tal, porque o ministro tal precisa ser cassado. Não, minha gente, esquece isso. Nós não podemos viver num caça às bruxas, ao contrário. Então, diante disso, Kelly, eu acho que é uma decisão que procura atender a Constituição e nós não temos que ficar aí achando que temos que acabar com o Supremo. Nada disso. Eu acho que a lei está aí e ela pode ser questionada porque entende de lei. Então, portanto, na minha opinião, não devemos fazer aí um cavalo de batalha numa decisão que se procura cumprir a Constituição. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.